Funil de conteúdo para o Instagram. Isso ainda funciona em 2026? Isso faz algum sentido com o seu conteúdo sendo entregue para 50% das pessoas que não te conhecem? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje e até o final você tem certeza que você vai sair com uma ideia de como trabalhar o conteúdo, de como criar esse funil dentro dessa perspectiva e principalmente como o algoritmo está trabalhando agora. Mas antes disso, social media e empreendedor, Marcos aqui, eu sou publicitário, trabalho mais de 8 anos como social media e aqui nesse canal trago conteúdo descomplicado e criativo para você decolar a sua carreira. Queria fazer um pedido antes da gente continuar aqui no vídeo propriamente dito. Se você está no celular, clica no botão hypar para que esse conteúdo chegue de uma maneira automática para outras pessoas do jeito que chegou para você. Isso ajuda a gente trabalhar ainda mais a palavra da social media aqui no YouTube. Vamos começar pelo começo? O que é funil de conteúdo? A literatura, ela nos ensina que o funil tem 3 partes: a parte da atração, a parte da nutrição e a parte da conversão. Bem resumido aqui para ficar mais claro para você. Isso significa que a gente precisaria criar conteúdo de informação para que as pessoas entendessem um pouco mais sobre os segmentos, sobre as dores delas, sobre o que causa, o que pode ser compreendido com essas dores. Conteúdo ali de entretenimento e até mais de nutrição, que nem eu falei a palavra propriamente dita, onde que a gente entrega ainda mais soluções para esses problemas dela. E claro, como que o seu serviço ou produto ele pode suprir esse problema que ela tem, como ela pode ajudar esse problema que ela tem nesse exato momento, vamos dizer assim. Tô falando de uma maneira bem resumida e bem esdrúxula para ficar claramente como que funciona. Só que aí agora vem a pergunta: isso ainda funciona? E aí eu vou te responder com depende. Sim, mais uma vez, o profissional de marketing e publicidade responde com depende. O depende aqui é porque o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele não segue mais o mesmo padrão. Se você tá vendo, eu tô gravando isso aqui em janeiro de 2026, se você tá vendo já em junho de 2026, provavelmente o algoritmo já deve estar com uma outra regra. Ou seja, ele não segue ele não é flexível nesse ponto. Só que uma coisa que não muda no algoritmo é a essência dele. E já você vai entender o porquê que isso não muda. Existe o algoritmo do Reels, existe o algoritmo do Story e existe o algoritmo do carrossel. O do post estático, ele ainda é vamos colocar aqui, ele foi deixado um pouquinho para trás nas últimas atualizações, só para deixar você um pouco mais claro. O único propriamente dito que nunca mudou a sua essência, e na verdade acho que ele nunca mudou mesmo, é o algoritmo dos stories. Ele ainda continua naquela prática de quanto mais interações, mais ele dissemina a informação que você colocou nos stories. Já o restante está funcionando dessa maneira. O algoritmo do Reels, ele está entregando, como eu disse lá no comecinho, 50% da entrega do Reels que você posta no Instagram, está entregando para pessoas que não te conhecem. A maioria dos profissionais que trabalham como engenheiros de algoritmos de mídias sociais, eles estão falando que esse formato de Reels, né, esse formato em vídeo, agora ele é totalmente mais voltado, você precisa pensar em escrever eles para pessoas que não conhecem a sua marca, que não te conhecem como produtor de conteúdo, ou não te conhecem o conteúdo, e ele pode ser aproveitado nessa primeira etapa, aquela etapa que eu falei da atração, certo? Só que os outros 50%, ele ainda é entregue para sua fanbase, vamos colocar assim, para as pessoas que te seguem no perfil. E qual é a função desse conteúdo? Qual é a função desse 50% dentro dessa sua entrega? Quanto mais as pessoas que te seguem também engajam nesse conteúdo, ele continua entregando para as pessoas que te seguem e isso reforça com que ele entregue para mais pessoas que não te conhecem também. Por isso que muitas vezes você recebe um Reels de 1 milhão, sendo que você nunca viu a pessoa. Porque teve interação das pessoas de fora, mas também teve interação das pessoas de dentro. E o conjunto de tudo isso faz com que o seu Reels encontre pessoas parecidas dentro dessa intersecção que eu falei aqui para você. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero acrescentar, que eu quero fechar esse tema pensando no funil de conteúdo. Quando eu escrevo um Reels hoje, eu já penso se ele vai ser um Reels para minha base ou não. Sim, eu penso isso. Sabendo dessas informações, eu preciso ser estratégico nesse conteúdo que eu vou escrever. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu estou com uma série de como ser um social media em 2026. Falando assim, só por falar, eu escrevi essa série pensada alguns segundinhos para você adivinhar para quem que é esse conteúdo. Sim, para quem não é da minha base ou para quem não é cliente. Mas por que, Marcos? Por que você está escrevendo para quem não é da sua base? Porque quem está lá ou já é social media há muito tempo, já é cliente do Social Media Marcos ou é cliente de outro social media. Porque sim, existem sobreposições. As pessoas seguem o Social Media Marcos, seguem outros social media no perfil,
para cruzar as informações, primeiro, para ver se está todo mundo falando a verdade, né? Se as pessoas estão falando a verdade na mídia social, e também para aprender com outras sociais mídias. Às vezes você quer comprar de um outro social media, mas se identifica com alguma coisa que eu falo e você me segue e tá tudo bem. E muita gente gosta do seu conteúdo gratuito e para ela já basta. Pode ser que daqui 5 anos ela compre alguma coisa que ela veja a vantagem que você está criando agora. Olha lá o olhar a longo prazo. Não esqueça que a pessoa que te segue hoje, ela pode ser sua compradora, sei lá, daqui 2, 3 anos. Não esquece disso. A única diferença é que eu escolhi um tema para abordar para quem não é da minha base. Se eu quero atrair novos sociais mídias, então eu preciso trazer essas sociais mídias através do conteúdo que eles vão se interessar. Porque em começo de 2026, muita gente quer mudar, muita gente quer começar alguma coisa nova, e é esse o momento que a gente precisa ativar esses conteúdos na mídia social. E claro que tem muita pessoa que segue social media marketers que também vai se familiarizar, vai rever se os conceitos dele estão corretos, ou vai só validar ali se o que ele está fazendo no seu dia a dia precisa de uma atualização. Ele também pode participar disso. E claro, com essa moeda social que a gente fala validada, ele também vai se interagir com o conteúdo e vai fazer com que esse conteúdo faça aquela intersecção que eu falei para vocês alguns segundos atrás. Se você está assistindo aqui esses primeiros vídeos de 2026, no último vídeo eu falei que os primeiros segundos do seu vídeo é a parte mais importante para que a pessoa decida se ela vai ficar, se ela vai ver até o final e se ela vai se interessar pelo conteúdo. Aquele gancho inicial, aquele primeiro gancho ali, é só para a pessoa entender se ela vai se interessar pelo restante do conteúdo. É a mesma coisa que eu faço para todas as mídias sociais. Não é porque é um vídeo longo como esse aqui que eu não tenho que trabalhar o roteiro dessa maneira também. Então vamos lá, como pensar num funil de conteúdo para o Instagram. Vamos trabalhar nessa hipótese aqui agora, até porque é o tema do vídeo também. Eu vou pegar o exemplo de um educador físico só para a gente não ficar só nessa parte de social media, que talvez com um exemplo factível, um exemplo fora do marketing fique mais fácil para você entender. Vamos pegar que o objetivo de criar conteúdo desse profissional de educação física é aumentar a base de seguidores, engajar esses seguidores e converter esses seguidores em sua consultoria online. Então esses são os 3 objetivos dele, certo? Então é válido lembrar que nesse começo de janeiro, esse começo do ano, principalmente até o carnaval, muita gente quer queimar a gordurinha do final do ano para chegar bem no shape lá no carnaval de 2026, mas pode ser 2027 e você entendeu, né? Então vamos pensar em conteúdos aqui, claro, se a gente tivesse uma estratégia, um planejamento estratégico, tudo certinho, tudo desenhado, para esses objetivos que eu passei aqui do educador. O que fazer depois de comer tudo no fim de ano? Quais exercícios gratuitos ajudam a perder peso ainda em janeiro? Por que é tão difícil perder a barriguinha? Esses são os tipos de conteúdo que as pessoas procuram quando elas estão nessa etapa. Eu sei disso porque se você colocar no YouTube, na barra de pesquisa do YouTube do Google, são essas perguntas que aparecem. Então você já percebe que existe uma busca por isso. Então é muito mais fácil de você ser encontrado por essas pessoas. Mas Marcos, você está falando sobre Reels. Isso vale para outros formatos também? É a mesma coisa, tá? Eu vou depois fazer um adendo sobre o carrossel. Na verdade, já vou fazer agora. O carrossel, ele tem uma tendência a entregar mais para os seus seguidores. Então, por isso que quando a gente pensa no formato funil, o Reels aparece como na fase de descoberta, nessa fase de atração, porque ele tem a função de buscar essas pessoas, quando você escreve para essas pessoas, que nem eu dei o exemplo lá da minha série de social media, e o carrossel é onde você vai meio que fazer essa parte de nutrição, ou seja, esses sociais mídias que te seguiram, eles vão encontrar esse conteúdo um pouco mais denso, mas um pouco mais informativo também, um pouco mais que trabalha mais a questão da qualidade da informação que ele pode ter no seu treinamento online, que ele pode ter na sua mentoria, ou que ele pode ter com o seu produto, com o seu serviço, se você é um educador físico, por exemplo. E a parte do funil de engajamento e até pensando já numa parte de pitch de vendas, uma parte de vendas, está nos stories. Então vamos lá, Reels, carrossel. Se você quiser colocar alguma coisa de post estático, mas hoje está um pouco mais difícil as pessoas lerem legenda, e o fim de tudo isso são os stories. E por que eu falo isso? Quando você faz essa etapa de descoberta, por exemplo, com Reels, que nem eu falei, as pessoas que vão receber os seus stories são essas pessoas, as primeiras, né, as pessoas que receberam os seus stories, são essas pessoas que te seguiram. Claro, junto com aquelas que sempre engajam com você. O Instagram começa em uma semana, o Instagram fica entregando seus stories para essa pessoa, e caso não tenha uma interação, essa pessoa começa a receber menos do seu material. Ela só volta a receber se você consegue fazer aquele engajamento que eu falei lá no começo. Lembra? Quanto mais interação, mais ele manda a mensagem para outras pessoas que te seguem. Por isso é importante que você perca um tempo do seu dia para criar ali de 3 a 5 stories, que é um conteúdo que vai fazer com que as pessoas interajam, que as pessoas fiquem até o final, que as pessoas se retenham com aquilo que você está passando, porque tudo isso vai fazer com que a mensagem chegue até outras pessoas que já te seguem e cada vez mais se engajam com o seu perfil.
E quem assistiu os últimos vídeos aqui sabe que quanto mais interação seu perfil tem, mais o Instagram vai ranqueando ele para cima, vamos colocar assim, para mostrar para novas pessoas. Mais sinais ele dá de que ele é um Instagram legal, um Instagram que merece ser consumido, vamos colocar assim. E a conversão dessa consultoria, que é um dos objetivos do educador físico, já que eu falei aqui sobre que ele pode fazer o pitch de vendas, pode ser feita nos stories também. Porque depois que a pessoa te descobre através de um reel que você deu alguma informação para ela, que ela se engaja depois de um carrossel seu, sendo que você passou informações pra caramba pra ela, e ela vê que você é de verdade nos stories, conversa, entende muito bem, ela pode se tornar um cliente seu no futuro. Marcos, então é assim, chegou no Reels, foi pro carrossel. Claro que eu estou falando sobre um funil, eu também estou falando sobre um tempo de maturação. Marketing não é mágica. Marketing no Instagram também não é mágica. Então você precisa trabalhar isso. Às vezes a pessoa vai chegar, ela vai levar um mês para converter, vai levar, sei lá, 15 dias para converter, ou às vezes a pessoa já chega e já compra. Já aconteceu um caso que uma das primeiras clientes que eu tive, um dos primeiros treinamentos que eu tive, que a mentora dela indicou um social media, a pessoa entrou, viu meu conteúdo e tipo 2 dias, 3 dias depois ela comprou o treinamento que eu estava vendendo na época. Então, é isso que pode acontecer. Só que isso é muito difícil de acontecer. Eu tenho que ser sincero pra você. Acho que essa foi a primeira vez, a primeira e a única vez que isso aconteceu. E eu estou nesse mercado desde 2019. Então acho que você já entendeu. Parece que tudo isso é muito simples, que eu acabei de citar aqui. E na verdade a funcionalidade mas lá no fundo é muito difícil, muito mais difícil que parece. Porque pensa que a gente vai ter que fazer isso o ano inteiro. Então se você é um social media e tem seus clientes, se você é um empreendedor, você também tem seus clientes, mas você que cuida do seu perfil, a gente vai ter que fazer isso o ano todo, mesmo com o algoritmo mudando, mesmo com o tráfego pago sendo beneficiado pelo Instagram, e mesmo com muita gente criando por lá. Tudo isso é o que a gente precisa fazer como profissionais de social media, como empreendedores, donos da marca, para poder conversar com os nossos clientes e gerar oportunidades de venda através do Instagram. Percebe que em nenhum momento eu falei para você criar um conteúdo assim, um conteúdo assado. Eu disse para que você crie pensando agora no algoritmo. E é por isso que o nome desse vídeo é Funil de Instagram. Você precisa entender os formatos, você precisa entender como que o algoritmo está funcionando para que você crie melhor, para que você gerencie melhor como que a sua audiência vai entrar nesse funil e como ela pode sair desse funil. E eu espero que ela saia pelo caminho da venda. Então é importante que a gente faça isso, tá? Eu quis mostrar para você aqui nesse vídeo sobre a intencionalidade da publicação, a intencionalidade de cada post que você posta lá. Citando até mesmo o exemplo da minha série lá de como ser um social media em 2026. Mas Marcos, você mesmo fala que no seu treinamento você mostra os 3 tipos de posts que melhor funcionam. Existem os tipos de posts que melhor funcionam, só que se eles não tiverem uma intencionalidade e uma lógica estratégica por trás, eles não vão funcionar tão bem assim como você queria. Sim, a gente precisa trabalhar cada vez mais intenção dentro de cada post. Mas Marcos, então existem 13 formatos já validados no que a gente pode transformar conteúdo estratégico em oportunidades para nossa marca? Sim, e se você quiser saber mais, eu te convido a participar do meu treinamento Tudo sobre Criação de Conteúdo, que é um treinamento que te mostra como você pode ser mais estratégico com o conteúdo, como você pode contar uma história dentro de cada conteúdo, como você pode entender quais são os pilares da comunicação, os pilares da criação de conteúdo, onde eu te mostro quais são os 14 pilares da criação de conteúdo, para que você entenda como direcionar a mensagem, como direcionar essa história dentro de cada pilar desse, como utilizar os ganchos da melhor maneira possível, como escrever da melhor maneira possível para que as pessoas fiquem nos seus carrosséis, que eu citei aqui de exemplo, quais são os 13 tipos de posts que melhor funcionam, como que eles são organizados dentro do Canva, como que você pode organizar a estética dele para que as pessoas batam o olho e entendam que título e imagem estão conversando e, claro, fiquem presas nos seus conteúdos. Existe uma aula da Luiz Oliveira, que é especialista em LinkedIn, em que ela te mostra como organizar o seu LinkedIn para que você possa também criar conteúdo e gerar novas oportunidades de conseguir clientes. Eu faço isso e posso dizer que isso funciona muito bem. Sem contar as inúmeras aulas que eu ainda vou trazer em 2026, de tudo que eu aprendi em 2025, tudo que eu apliquei em 2025 e tudo que você precisa. Finanças, vai ter aulas de finanças para que você possa organizar melhor seu dia. Então é um treinamento bem completo e que cada vez fica mais completo para que você possa transformar a sua criação de conteúdo, sendo social media, sendo criador de conteúdo, sendo empreendedor, em algo rentável para você em um futuro próximo, certo? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa garantir sua vaga e possa ter ainda mais resultados
com o digital, criando conteúdo. Mas Marcos, se eu criar um perfil no TikTok, eu vou poder criar... Vai, porque quem aprende a criar conteúdo lá dentro, aprende a criar conteúdo para todas as mídias. Eu utilizo aqui no YouTube, utilizo no podcast, utilizo no TikTok, no LinkedIn, é a mesma metodologia e é isso que você vai aprender tendo tudo sobre criação de conteúdo. Então garanta a sua vaga, eu já falei que o link está aqui na descrição do meu comentário fixado, então garanta a sua vaga e faça de 2026 um ano grande de você com a criação de conteúdo, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu agradeço você por ter assistido até aqui, peço para que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo, tchau!